em outro estado da federação, mais do que 5 causas? Pois então, quando uma sociedade abrir uma filial em outro estado da federação, diz a OAB que o advogado sócio ficará obrigado a requerer uma inscrição suplementar. Vocês sabem por quê? Porque o nome dos sócios deverá ser colocado, os nomes todos deverão ser colocados em todos os instrumentos procuratórios desta sociedade de advogados. E aí vem uma informação importante, que é a seguinte: quando um cliente for outorgar uma sociedade, for contratar uma sociedade de advogados, ele contrata a pessoa jurídica. No contrato de prestação de serviços de advocacia, vai estar o nome da pessoa jurídica. Entretanto, quem realizará os atos em juízo não será a pessoa jurídica sociedade, mas será quem? Serão os advogados integrantes daquela sociedade. Entendido? Então é por isso que no instrumento procuratório eu tenho que fazer referência à sociedade, ao seu número de inscrição. Entretanto, os poderes serão outorgados aos advogados que integram a sociedade. E os sócios sempre integram a sociedade. Dessa forma, o nome dos sócios sempre, absolutamente sempre, deverá constar do instrumento procuratório. Mesmo que o sócio não vá lá para a região onde tem a filial. Ele nunca vai aparecer lá no Rio de Janeiro, por exemplo, no nosso exemplo. Ele nunca vai aparecer lá, mas o nome dele vai estar em todos os instrumentos procuratórios. Assim sendo, o que vai acontecer? O nome dos sócios, ele vai constar de todas as procurações, então, pelo menos, de direito, ele vai com habitualidade exercer essa atividade. Por isso que ele é obrigado a requerer sua inscrição suplementar. Então, a sociedade pode ter uma filial. Ela deverá ser registrada tanto onde há a sede, num termo aditivo, quanto no conselho seccional junto ao qual ela vai atuar. Ok? Bom, a sociedade de advogados, ela também tem algumas outras peculiaridades, né? Ela tem que ter um nome, né? Então, a sociedade de advogados, ela vai ter um nome que vai sempre fazer referência à atividade fornecida. Por isso que ela sempre tem que ter ao final aquela informação: sociedade de advogados, escritório de advocacia, consultoria jurídica, advogado fulano e associados, alguma coisa assim. Ok? Alguma pergunta a esse respeito? Diga. Oi, professora Cristina, eu sou a Cleidene, aluna do Centro Universitário DF, e me surgiu uma dúvida, né, com relação à sociedade dos advogados, que é diferente das demais. Como é que se define o nome de uma sociedade de advogados? Isso, muito bom. O nome da sociedade de advogados, Cleidene, ela tem uma característica essencial, que é a seguinte: isso é muito importante. Lembra que eu tinha falado que a sociedade de advogados não pode ter nenhuma característica mercantil? Então, isso se reflete também no nome. O nome da sociedade de advogados, pessoal, necessariamente terá que ter o nome de pelo menos um dos sócios. Não é admitida na sociedade de advogados nome fantasia. Eu não posso criar um nome como de uma empresa e colocar o nome fantasia lá, né? Tipo, os melhores advogados, escritório de advocacia. Eu posso até ter muita vontade de colocar esse nome, mas eu não posso, né? Por quê? Eu tenho que pelo menos ter o nome completo, abreviado de um dos sócios. Vamos imaginar um exemplo. Imagine que eu tenho 3 sócios que formam uma sociedade de advogados: João da Silva, José de Souza e Marcelo Almeida. E eles querem fazer uma sociedade de advogados. Eu tenho que ter o nome de pelo menos um dos sócios, completo, abreviado. O nome dessa sociedade de advogados poderia ser, por exemplo, Silva, Souza e Almeida Advogados Associados? Poderia, né? Por quê? Não é o nome todo, mas eu peguei o sobrenome de cada um dos sócios e coloquei. Poderia ser só Silva Advocacia? Poderia. É o nome de pelo menos um dos sócios, né? Poderia ser José de Souza Advogados Associados? Poderia também. Pode ser José, João e Marcelo Advogados Associados? Poderia também. Não tem nenhuma vedação a isso não.
O que eu não posso é colocar um nome fantasia. E sempre com essa informação da atividade que vai se exercer. Ok? Agora tem algumas outras coisas interessantes que decorrem aí da sua pergunta, Cleidene. É o seguinte. E se eu tenho esses 3 sócios e um deles morre? Tipo, o João da Silva morreu, sócio da sociedade de advogados. O nome dele pode ser mantido ou vai ter que ser retirado dessa sociedade de advogados? Bom, o nome do sócio falecido, ele pode ser mantido na sociedade de advogados, desde que haja previsão dessa manutenção dentro do contrato constitutivo. Pode até parecer uma coisa meio mórbida, mas é fato. Se lá no contrato constitutivo estiver dizendo que o nome do sócio, no caso de falecimento, será mantido, então o nome pode ficar. Se essa disposição não existir, o nome terá que ser retirado. Ok? Tem uma outra coisa interessante. Vamos imaginar que um sócio da sociedade de advogados se licenciou. Aquele afastamento temporário da OAB que a gente conversou. Imagine que o sócio tenha se licenciado. O nome dele pode ser mantido ou vai ter que ser retirado? Pode ser mantido. Por quê? Lembra que eu falei? Ele não deixa de ser advogado. Ele continua sendo advogado. Ele só se afasta temporariamente. A única questão é que esse licenciamento desse sócio deverá ser anotado às margens, deverá ser averbado ao contrato constitutivo do advogado, da sociedade de advogados. Ok? Mas o nome do sócio licenciado pode permanecer. Agora, se o sócio tiver sua inscrição cancelada, aí o nome dele tem que sair. Ok? Porque quando é cancelado, ele deixa de ser advogado, né? Então o nome dele terá que sair lá das anotações da sociedade, no nome da sociedade de advogados. Então isso no que se refere à relação, né, ao nome, a relação ao nome da sociedade. Algumas coisas outras importantes a respeito da sociedade de advogados, que a gente não pode esquecer. Uma mesma sociedade de advogados não pode defender clientes com interesses opostos, ok? Não pode. É proibido. Eu tenho um conflito de interesses. Segundo, um sócio de uma sociedade de advogados pode integrar mais de uma sociedade, certo? Pode integrar mais de uma sociedade de advogados, desde que essas sociedades de advogados, elas tenham suas sedes ou filiais em locais diversos, né, da federação. Então, por exemplo, um advogado ele pode ser sócio de uma sociedade no DF e uma sociedade na Paraíba. Só que, no momento em que se essa sociedade da Paraíba criar uma filial aqui no DF, ele vai ter que escolher uma ou outra. Porque ele só poderá ser sócio de sociedades estabelecidas quanto às suas sedes ou filiais em locais diferentes, tá certo? Em locais opostos, onde eu não tenho uma comunicação. Porque imagina que um cliente contrate ele na sociedade do DF e aí um outro cliente, o ex-adverso, vem contratar a filial daquela sociedade lá da Paraíba. Eu vou ter um conflito de interesse da mesma forma, né? Ok? Então nós temos essa delimitação. Não só porque o nome dos sócios vai constar em todas as procurações e constaria numa e outra, mas também por causa de um conflito de interesses que vai existir normalmente. Ok? Bom, lembrando que o Código de Ética e Disciplina da OAB é aplicável à sociedade de advogados como um todo, tá? O advogado ele é responsável pelos danos que causar a seus clientes ou a terceiros, conforme o Código de Ética e Disciplina, e o Código de Ética e Disciplina, quanto a todas aquelas obrigações que a gente conversou, de advertência, de riscos da demanda, deverão existir e deverão ser aplicados à sociedade de advogados. Mais alguma pergunta antes da gente encerrar com a sociedade? Meu nome é Fabiane, sou aluna do UNIDEF. Eu gostaria de saber se a sociedade de advogados tem responsabilidades pelos danos que causar a seus clientes ou a terceiros. Responde, né? Não só o advogado, ele responde, né, pelos danos que causar a seus clientes ou a terceiros, mas também responde a sociedade. E tem uma coisa importante, muito interessante, que é o seguinte: a sociedade ela é responsável pelos danos que causar a título de dolo ou culpa, porque a responsabilidade não é objetiva, nem do advogado, nem da sociedade, tá certo? A responsabilidade, a responsabilização é uma responsabilização subjetiva. E também
Os sócios são responsáveis.